Prezados amigos, internautas da Rede Amigo Espírita, boa noite. É um prazer estar novamente com vocês aí, nos prestigiando em mais um programa Elo Invisível, onde nós vamos tratar hoje do seguinte tema: como os espíritos atuam sobre a matéria. Esse é o nosso tema. E para nos ajudar na análise desse tema, nós convidamos, nessa noite, um amigo nosso que frequenta atualmente, inclusive, a Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, a qual pertencemos, que é o Ricardo Alves. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eliomar. Boa noite aos nossos companheiros, nossos amigos da Rede Amigo Espírita. Ótimo. Bom, Ricardo, então nós vamos contar com você para a gente fazer essa análise, né? E a gente poderia, já para ir direto ao assunto, colocar o seguinte: todo mundo tem um parente que já desencarnou, um amigo que já desencarnou, e certamente bate aquela pergunta na cabeça da pessoa, né? Onde é que ele está? Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser um amigo. Onde é que ele está? Ele está incomunicável? Nunca mais eu vou poder vê-lo? Só o dia que eu morrer que eu vou poder vê-lo? Né? O materialista é pior, porque ele diz, acabou, morreu, zerou, acabou. Mas o espiritualista, ele geralmente tem essa pergunta, né? Só que ele pode acreditar da seguinte forma: ele está, sim, vivo, mas ele está lá no céu, está lá no, talvez, purgatório. Ninguém gosta de achar que alguém está no inferno. A outra pergunta também que a pessoa faz, naturalmente, é o seguinte: bom, mas como que ele vai comunicar? Primeiro, que ele está lá incomunicável, está num lugar definido. Segundo, como é que ele vai comunicar comigo se ele é um espírito? Espírito é o quê? O indivíduo tem uma noção de quê? Do que é alma, do que é espírito. É uma coisa totalmente abstrata. Não tem forma, é totalmente abstrata. Como é que pode comunicar comigo uma coisa que é totalmente abstrata? Então é sobre isso que a gente quer começar, né? Se nós espíritos dizemos que os espíritos se comunicam conosco, nós temos toda uma teoria baseada depois em fatos, né? Quer dizer, não é só teoria, não. Toda em experimentação. Como que a gente responde primeiramente isso para ele? É possível o espírito se comunicar com o mundo material? Como? Acho então, interessante, Eliomar. Vamos lá. Eu acho interessante você colocar a proposta aqui como conversa, né? E você falou isso agora, eu lembrei do livro que é o Espiritismo, e Kardec se propõe a conversar com com 4 personagens ali em torno do tema, né? Em uma das colocações, ele coloca que para a discussão sobre a doutrina espírita parte antes pela compreensão de que nós não somos apenas matéria, né? Nós temos algo a mais, além da matéria perecível, momentaneamente chamada como alma, naquele momento da discussão, e que para nós espiritualistas, e que a sua introdução já indica isso, né? A gente já está partindo da aceitação de que existe algo depois. E esse algo é objeto de saudade, é objeto de um questionamento de como pode se dar esse contato, esse ente querido, esse amigo, esse parente, ele está em alguma situação que nos permitiria esse contato, né? É quando a gente usa a definição de espírito nesse estado dessa alma desencarnada, né, desvinculada do corpo, e aí a gente já precisa vincular com alguns conceitos, né? E Kardec não deixou de se preocupar com esse conceito, né, ao trazer no Livro dos Espíritos uma preocupação lá na sua, se não me engano, parte segunda, né, onde sobre o espírito ele pergunta aos espíritos, na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos. E os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Ou seja, seres inteligentes que permanecem com a sua individualidade, não são uma abstração, são algo concreto,
apesar de não material, a partir da nossa percepção do que é a matéria, tá? Eles existem com as suas experiências, eles existem com as suas realidades próprias de conhecimento, de emoções. Possivelmente, e a literatura espírita é bastante pródiga em relação a isso, né? Eles também sentem saudades da gente, eles também percebem e sentem a necessidade de se comunicar, como os seres sociais que permanecem sendo, né? Seres que buscam se relacionar com os outros, não só no plano espiritual, mas também conosco, que somos vinculados a eles, né? Então é sobre esses seres que existem, são concretos na sua realidade enquanto indivíduos, permanecem ativos após a morte do corpo físico, né? E que, sim, eles podem se comunicar conosco, uma vez que eles não são uma abstração, eles não são uma ideia solta, eles não são algo sem consciência de si mesmo, como se eles perdessem a sua realidade existencial. É possível, sim, eles se comunicarem, né? E o tema é bastante rico, porque ele provoca diversos outros questionamentos, né? O espírito, sendo enquanto princípio algo não material, como é que ele pode tomar contato, fazer contato, interferir no plano material? E que plano material é esse? O plano material somos todos nós, inclusive nós, almas, espíritos encarnados, que experimentamos momentaneamente o plano material através da encarnação. Então, nós temos o espírito, essa individualidade espiritual que deseja, precisa, atende a motivações próprias para buscar contato conosco, que estamos no plano material enquanto encarnados. Como é que é possível essa aproximação, né? Aí Kardec nos apresenta, a partir dos seus estudos, a partir das suas análises, a partir das próprias afirmações vindas do plano espiritual de diversas fontes, espíritos diferentes, médios diferentes, buscando uma conciliação das informações obtidas a partir de fontes diferentes, surge a figura do perispírito, como esse princípio que em algum momento ele chama de semimaterial, que define esse espírito enquanto individualidade, que deixa ele circunscrito, permitindo a sua expressão e permitindo a sua aproximação da matéria. Nós, enquanto encarnados, almas que precisam do corpo físico para se relacionar. A Kardec apresenta uma discussão bastante longa, né, sobre as características do perispírito, por que ele é possível atuar sobre a matéria, e eu acho que é interessante, Eliomar, a gente partir daí, né? A importância do perispírito nesse processo de comunicação dos espíritos no seu estado de vivência no plano espiritual, conosco, enquanto atores no plano material. O que você acha? Isso aí. Olha, vamos tomar um pouquinho dos dois pontos que você colocou, só para a gente ainda clarear um pouquinho mais. Primeiro, é que nós estamos agora já numa parte do Livro dos Médiuns, nós estamos fazendo uma análise do Livro dos Médiuns. Então, nós já vimos a primeira parte do Livro dos Médiuns com 4 questões básicas, Kardec colocando bem essas argumentações sobre a questão se há espíritos, ela trata do maravilhoso sobrenatural, tratou de outras questões lá, que a gente não vai ficar aqui repetindo tudo, mas se o nosso internauta desejar, é só recuar, nós estamos no Elo Invisível de número 32, recua, que você vai ver onde nós começamos com a análise do Livro dos Médiuns, exatamente na sequência, que Kardec era um professor, então ele é absolutamente racional, e metódico e didático em tudo. Então ele começa do começo, com todas as argumentações. E aqui ele vai entrar com isso que você falou. O indivíduo, para poder entender que o espírito possa se comunicar, a primeira dificuldade é aquela que ele mesmo teve. Como é que um espírito pode, sendo imaterial, atuar sobre uma mesa, fazer uma mesa se mover? Como? De que maneira? Ele é uma abstração.
Aí, quando vem a informação do perispírito, e ele vai tratar isso, como você já lembrou, de maneira bastante rica, e nós não vamos aqui, né, nesse momento, detalhar demais, basta que o nosso internauta, se é que ainda não entende a questão, saber o seguinte: olha, o que o Kardec concluiu das pesquisas dele é que, desde os livros antigos, de todas as civilizações, livros religiosos, sempre foram relatadas as mesmas experiências. As pessoas que hoje nós chamamos de médium, lá tinham outros nomes, não importa, pitonisas, o nome que fosse, essas pessoas, sempre que dizem que veem alguém, elas veem porque essa pessoa se apresenta numa forma humana. Então, como que sabe que você esteve nessa noite, conversou com tia Maria, vovó Antônia ou vovô, sei lá, José? Como? Porque a pessoa sabe que o espírito tem essa forma definida. Essa forma definida é que Kardec, então, trouxe para nós esse esclarecimento. Espírito, perispírito, corpo físico. Então, eu acho que esse primeiro ponto, você já nos ajudou bastante, a gente poderia ir pensando, então, numa convergência para o tema da noite. Então, quer dizer, primeiramente, não é uma abstração. Tem um corpo que não é físico como o nosso, perfeito, mas é um corpo que é constituído de uma forma de matéria. Antigamente era difícil entender isso. Como? Mas hoje que nós estamos, nesse mundo moderno que nós estamos, com tudo que a física já trouxe, com simplesmente só a questão das ondas eletromagnéticas, que estão aí, todo mundo testando o tempo todo a possibilidade de você, não é, ter informações que vêm de uma forma que você vê, não toca, não sente, e está lá, está presente, está no seu celular. Então, essas coisas já facilitaram um pouco, né? Imagina, ficou mais fácil o camarada vai assim. Isso é totalmente imponderável. Que imponderável? Eu estou conversando com você, estou na minha casa, você está na sua, o internauta está lá não sei aonde. Como que está sendo isso possível? E nós estamos vendo, estamos sentindo, estamos tocando? Não. Então, quer dizer que pode realmente existir uma coisa que é real e que não é tangível, não é visível, e mesmo assim existe. Então, eu acho que isso, né, ficou mais fácil para nós entendermos, né, que realmente o indivíduo, por que ele tem que morrer? Por que ele tem que desintegrar? Por que ele não pode existir? Onde é que está a prova material, científica, de que com o cérebro morreu ali, desintegrou tudo, acabou tudo? Como? Se existem inúmeras evidências de que essa consciência se manifesta. Nós já tratamos aqui, inclusive, sabe, Ricardo, da questão do sono e sonhos, porque esse negócio provocou, sabe? Nós fomos obrigados a abrir um espaço no nosso programa, fizemos sono e sonhos 1 e 2 com a Dalva, por conta de questionamentos, porque as pessoas ficam curiosas, né? Mas nós temos que caminhar. Então, eu agora queria explorar um outro ponto com você. Kardec percebeu que os espíritos podem atuar no nosso mundo, na nossa mente, que a gente poderia chamar de um efeito inteligente, e podem atuar no campo material mesmo. Eles podem mover objetos dentro de nossa casa, e acontece com uma relativa frequência, mas só que no momento que ele viveu, que foi um momento histórico, veio muito à baila uma coisa chamada mesa girante. Eu queria que você explicasse um pouco, e eu sei que você tem até ilustração para a gente sobre isso. Mostra para a gente, por favor. Esse é um tema bastante rico, né? E é importante que Kardec ele se debruçou sobre as preocupações relacionadas às mesas girantes, não apenas porque as mesas giravam, tá? Porque até então ele tinha uma percepção, uma compreensão diferente do assunto, né? Poderia ser efeito elétrico, efeito magnético, poderia surgir diversas explicações que justificassem a existência, o evento das mesas girantes, né? Então, até então, ele não se preocupou muito com isso. Ele só veio a se preocupar com isso quando um dos seus amigos, que
participava desses eventos falou para ele que as mesas respondiam, né? Opa, aí tem alguma coisa interessante, mas isso abre uma outra frente de discussão que não é o nosso tema. Mas que mesas girantes são essas, né? Na França, na Paris de então, estavam surgindo diversos eventos, né, na sociedade, e esses eventos eles eram explorados. Eu falo explorados sob o sentido de experimentados, né? Aquelas brincadeiras momentâneas que um grupo de amigos está reunido, está batendo papo, está se divertindo. Vocês ouviram falar desse negócio? Vamos experimentar aqui entre nós? Então era isso que acontecia, né? Nos salões, né, de espaços de encontros sociais da época. Algumas pessoas interessadas no tema, seja por curiosidade ou por qualquer outra motivação, tentavam experimentar. Eu encontrei na internet uma imagem de um periódico da época, de maio de 1853, que dá para identificar na imagem, tá? A data aparece à direita, ali no final do nome do periódico, né? Eu não sei pronunciar, ilustração, tá? Ele aparece maio de 1853, mas a imagem que reflete mais o salão social, né, o evento cultural onde as pessoas estão experimentando as mesas girantes, está na ilustração de baixo desse periódico, tá? Os amigos depois podem pesquisar essa imagem, não é difícil encontrar. Se eu não me engano, eu encontrei colocando mesas girantes, salões culturais em Paris, alguma coisa assim, tá? Realmente agora eu não lembro. Mas o que essa imagem mostra? E fica mais interessante quando a gente consegue aproximar mais a imagem, tá? Ao centro da imagem, né, tem duas senhoras de costa, você percebe uns cavalheiros, né, junto com elas em torno de uma mesa. Está todo mundo em pé nessa imagem central, tá, na figura central. E eles estão levemente curvados, ao centro tem uma mesinha que fica um pouco abaixo da cintura das senhoras. Tá? Ali é a imagem mais tradicional, que ali eles efetivamente estão experimentando os fenômenos das mesas girantes a partir realmente de uma mesa, tá? Nessa imagem central, nas figuras centrais. Só que existe um outro conjunto de figuras um pouco mais ao fundo da ilustração, tá? Onde você percebe, ainda mais se conseguindo aproximar a imagem, que tem um outro grupo de pessoas menor. Se eu não me engano, são dois senhores e uma senhora, e atrás da senhora tem dois cavalheiros, algo debruçados por cima do ombro dela, que eles estão fazendo a mesma experiência, só que a mão deles não está em cima da mesa. As mãos deles estão em cima da cartola, tá? O tampo da cartola, né? A cartola está virada, o tampo da cartola tá na mesa, e mais para cima, onde as pessoas estão colocando a mão, é a aba da cartola, tá? Então é também Opa, obrigado, conseguimos aproximar mais. Não sei se agora vocês estão conseguindo enxergar as pessoas lá ao fundo, à esquerda, na minha imagem à esquerda, né? As pessoas não com a mão na mesa, mas com a mão na cartola, tá? Uma cartola preta que está em cima da mesa. Então, elas também estão fazendo essas experiências. Mas tem um terceiro grupo que está mais à frente. Nesse caso, está sentado, tem um senhor com as pernas cruzadas à frente, uma senhora em pé e uma outra senhora mais de frente. Quando você consegue aproximar ainda mais essa imagem, que a gente não consegue ver ainda dessa forma, você percebe que ela está com uma mão segurando como se fosse um pêndulozinho. Ao final, que eu acho que deu a entender que é uma corrente, existe como se fosse um anel. Tá? Então, também é um processo de experimentação que eles estão fazendo. Então, é nesse tipo de contexto que essa imagem aparece. Ao fundo, mais à direita, vocês percebem uns senhores de braços cruzados, né? Tem uma senhora à esquerda sentada, junto com o senhor logo atrás dela. Então, é nesse tipo de eventos sociais que as pessoas estavam experimentando os fenômenos das mesas girantes. E de forma bastante interessante, nesses momentos, as mesas giravam. O que se entende por girar nesse caso? Tá? As mesas levantavam um pé,
as mesas levantavam um outro pé, isso com as pessoas colocando as mãos em cima da mesa, tá? A mesa levantava um pé, levantava outro pé, em alguns momentos a mesa batia com o pé no chão, em outros momentos a mesa levantava os 4 pés, se fosse mesa de pé, não fosse uma mesa de um apoio central redondo, tá? E muitas vezes as mesas chegavam a levantar a ponto das pessoas terem que tirar as mãos e as mesas permaneciam suspensas, tá? E as mesas também se movimentavam, tá? No ambiente. Isso eram os fenômenos das mesas girantes. Essa imagem, ela caracteriza muito bem como é que as coisas aconteciam. Era um encontro social. E as pessoas estavam experimentando algo como se fosse uma diversão, como se fosse um momento lúdico, né? Um momento de diversão, e é isso que estava acontecendo à época. Isso aí. Então, veja bem, você colocou aí para gente, 1853. Essa imagem é 1853. 1853. E objeto, né, de divulgação dos jornais da época. E observa pela gravura, pessoal da alta sociedade. Quer dizer, tornou-se um passatempo da sociedade parisiense, né? Aqueles saraus ou coisa do tipo. Kardec chega a falar o seguinte, que eles trataram isso apenas como uma moda a mais. Virou moda agora esse tipo de diversão nas rodas aí da alta sociedade, quando eles se reúnem, etc. Só que Kardec diz o seguinte, que a moda geralmente ela não resiste mais que a um verão ou dois invernos, um ano. Curiosamente, esse fenômeno conseguiu ficar uns 3, 4 anos como moda. Mas, a partir daí, o que aconteceu? Quem conseguiu ver além das mesas girantes, ver a mensagem que tinha ali, que era algo para realmente chamar atenção para coisas muito graves e muito sérias, que a gente vai tratar mais no final do programa, a maioria viu aquilo de forma frívola. Quem viu de forma frívola, cansou, largou para lá e foi fazer outra coisa, né? Mas não tem como desvincular a origem do espiritismo com as chamadas mesas girantes. Foram elas que chamaram a atenção, inclusive de Kardec, né? Então, não tem como. Alguém pode dizer assim, mas como é que pode? E na época Kardec sofreu essa crítica. Como é que pode sair algo sério de mesa girante? Como é que pode sair algo sério de uma brincadeira? É como se a gente tivesse aqui no Brasil o equivalente à mesa girante, chama-se brincadeira do copo. Tá? E também agora tem alguns jovens, infelizmente não deveriam fazer isso, mas com um jogo do compasso, uma brincadeira de um compasso que marca as letras também, tal como o copo faz. Ora, olha como aqui no Brasil era chamado, e tem sido chamado ainda, brincadeira do copo. Como é que de uma brincadeira do copo pode sair coisa séria? Mas uma pessoa que para pensar mesmo, diz assim, pera lá, mas por que esse copo gira? O que está por trás disso? O que existe aí? Aí alguém vai falar assim, isso aqui eles dizem que são os espíritos. Mas que espíritos? Na medida que você vai fazendo uma pergunta atrás da outra, você vai chegar aonde? Você vai chegar em questões muito graves da humanidade. E vai bater, né, fortemente com princípios religiosos e filosóficos. Foi isso que fez com que, depois de passar da moda, quem foi cuidar disso foram Kardec e outros que realmente se dedicaram ao estudo sério de uma ciência que nasce assim. Uhum. Né? Eu só queria ainda colocar um ponto, porque tem gente que ainda acha assim, mas tá bom, mas... Para pensar. A lei da gravidade, ela revolucionou o mundo da ciência. Ela nasceu de que observação? De uma coisa super trivial, uma maçã que cai. Newton tinha macieiras no seu quintal e um dia ele viu isso e fez uma pergunta idiota. Por que ela caiu? Por que ela não subiu? Por que ela não caiu em diagonal? Por que ela caiu em linha reta? O que tem aí atrás disso aí?
ficou anos e anos e anos investigando isso até chegar na lei da gravidade, matematizou essa lei e revolucionou a ciência. Kardec fez a mesma coisa, guardado as devidas proporções. Só que ao inverso da maçã que cai, ele viu a mesa que subia. Mas como que uma mesa pode subir? Como que pode contrariar a lei da gravidade? O que tem aí? Não é? Então é por aí que a nossa fala vai caminhando. Então, veja bem, Kardec fez um grande divisor, né? Os efeitos inteligentes e efeitos físicos. Nós estamos indo mais para os efeitos físicos, tratamos um pouquinho das mesas girantes, mas a pergunta é, aquela que Kardec fez, como é que os espíritos conseguem atuar sobre uma mesa? De que maneira? A primeira resposta você já deu para a gente aí, na sua análise. Ele tem uma coisa chamada perispírito, ele não é essa abstração. Ele não é visível, mas ele tem um corpo, como o nosso corpo físico. Tanto que ele é visto na forma humana. Então, ele tem um corpo. É imaterial? Não. É constituído de uma matéria de uma outra frequência. Agora, vamos aprofundar um pouquinho, que aí Kardec entra na questão da teoria das manifestações. Fala um pouquinho para a gente sobre isso agora. Tem um aspecto que eu acho bastante interessante, né, quando Kardec desenvolve, constrói e registra no Livro dos Médiuns essa teoria das manifestações físicas, né, é que logo de início ele registra que ele chegou a elaborar uma hipótese pessoal, que foi a ideia inicial dele sobre o tema, sobre justificativa, né, como justificativa para que os espíritos pudessem atuar, né? Reconhecida a existência do perispírito, né? Reconhecida a existência que o espírito é junto ou atrelado, né? E difícil pensar no espírito sem o perispírito, ele existe de forma completa enquanto corpo, né? De expressão dele no plano espiritual, é que os espíritos se utilizassem da sua própria mão, impregnada de fluidos materiais mais específicos, para pegar no objeto e levantá-lo e transportá-lo, né? Kardec ele registra no Livro dos Médiuns, nesse capítulo sobre a teoria das manifestações físicas, essa ideia inicial dele, antes dele apresentar as propostas, os questionamentos aos espíritos. Isso é um aspecto interessante, né, de Kardec, a gente ver a disponibilidade dele de, ouvindo uma opinião diferente e que fosse possível resolver um número maior de situações, e ele reconhecendo que a ideia era melhor que a dele, ele acatá-la, aceitá-la como melhor, né? E eu acho que isso também serve de aprendizado para todos nós, né? Seja no movimento espírita ou fora dele, né? Sobre a possibilidade de aprendermos com o outro, né? Mas qual foi a proposta, a teoria que os espíritos foram construindo com Kardec a partir dos questionamentos, né? De uma forma geral, que os espíritos colocaram para ele é que os espíritos, como seres inteligentes, detentores de pensamento, de vontade e de maior possibilidade de atuação no plano espiritual, eles teriam potencial de usar dos seus próprios fluidos a partir do seu perispírito, com o fluido que existe no ambiente chamado de fluido universal, fluido cósmico universal, e o fluido doado pelo médium, seja de forma consciente ou não, que aí entra nas manifestações espontâneas, quando o médium não atua de forma consciente para colaborar com o fenômeno, mas o médium, independente da situação, ele doa fluidos, o espírito usando capturando essas matérias-primas para poder atuar, ele impregna a matéria que ele deseja movimentar com a sua vontade. E ao impregnar a matéria com esses fluidos, né, com essa mistura, vou falar uma palavra bem simples quanto a isso, ele dá uma aparência de vida ao corpo material a ser movimentado.
E a partir do momento que este corpo material possui uma vida aparente e momentânea, vinculada ao pensamento do espírito que está dirigindo aquele evento, pela vontade desse espírito, a matéria reage. A matéria reage como se vida viva fosse. Tá? Então, diferentemente de Kardec, a gente não deveria, né, aquele que não precisaria enxergar durante um momento, né, presente de um efeito físico, a gente não enxerga o espírito pegando a mesa, levantando ela, levando para um lado, levando para o outro. Não. O que existe é o espírito estando presente, sendo visto ou não por um médium vidente, ele impregnando a matéria de uma vida temporária e não independente, mas dependente da vontade do espírito e, consequentemente, obedecendo, atendendo à vontade do espírito atuante. Ou seja, é algo completamente diferente da teoria do pensamento inicial de Kardec. Novamente, Kardec chegou a imaginar que o espírito pegava a madeira, uma vez que sua mão estivesse impregnada de fluidos mais materiais que assim permitisse, levantasse. Não, nada disso. Então, essa é a teoria que Kardec, a partir dos questionamentos e das respostas dos espíritos, ele desenvolve e apresenta no Livro dos Médiuns como uma explicação mais razoável para o tema em questão. Tá? E um aspecto interessante, né, que Kardec coloca, ele até cita no texto, né, ele coloca apenas uma sigla, né, que é D.Home, né, que é o Douglas Home, né, Daniel Douglas Home, né, um escocês, e que na época de Kardec era uma pessoa, era um médium, né, e atuando conforme os princípios da época, em espaços abertos, como se fossem espetáculos, um homem tido como sério, com eventos confirmados, patenteados, né? E era um médium de grandes potencialidades nessa área, né? E existem livros tratando sobre ele. Na história do movimento espírita a gente sempre esbarra nesse tema. Mas quando eu li sobre ele, eu não deixei de lembrar também, naturalmente ao lado de diversos outros médiuns, né, que a literatura espiritualista nos traz, e a espírita em especial nos traz também, mas eu não deixei de lembrar de uma médium brasileira, né, uma experiência bastante rica. Não sei se você conhece, Eliomar, a Ana Prado. Podemos falar um pouquinho dela ou você quer abordar outro tema ainda antes, ainda em torno da teoria das manifestações? Talvez antes da gente falar da Ana, eu gostaria só de dar mais uma contribuição, porque você colocou, mas talvez eu colocando de uma outra forma, de cada um tem o seu modo de se expressar, não é? Claro. Você, né, me permita também dar uma contribuição, porque realmente, como você falou, foi surpreendente, né? Porque a primeira conclusão que você tira é essa, né? Se o espírito está ali, ele tem um perispírito, o médium cede uma energia, ele momentaneamente toma as condições de um ser humano, como nós pegaríamos um objeto, eu estou aqui com esse copo, eu pego esse objeto com a minha mão, esse espírito conseguiria, já que o perispírito dele é cópia do corpo físico, recebe essa energia do médium, fica com a mão com consistência suficiente para pegar esse copo e fazer isso aqui, né? Ele achou que isso era suficiente, aí os espíritos disseram, mas não é assim que acontece. E aí você para pensar, você vê que realmente os espíritos foram muito mais longe, com toda a razão. Por quê? Aí você começa a pensar, o que é o espírito desencarnado? O espírito desencarnado, ele é espírito com seu perispírito. Ele não tem um corpo físico. E o que nós somos? Nós somos espírito, perispírito e corpo físico, mas não é só isso. É aí que está um segredo que Kardec vai descobrindo. É que, para você, como espírito, o seu perispírito, atuar sobre o corpo físico, é o que nós chamamos de alma, mas essa é uma questão irrelevante, espírito encarnado ou desencarnado, o espírito encarnado, ele, para atuar sobre o corpo, não basta que ele seja espírito e perispírito, corpo físico, tem que ter uma intermediação
que é o chamado fluido vital. Ou seja, o corpo físico tem que estar energizado. A partir dele estando energizado, o espírito, com seu perispírito, atua no corpo. Algo semelhante, nós não vamos poder entrar em muito detalhe por causa do horário, que é sempre assim, conspira mesmo, nós queremos tratar de outras questões ainda. Algo semelhante se vê aí nesse momento. Quer dizer, o espírito tem seu perispírito, toma emprestado esse fluido, digamos assim, do médium, para ganhar momentaneamente as condições, como se ele fosse um espírito capaz de atuar sobre a matéria, só que a matéria é inerte. E agora? Aí os espíritos trouxeram essa grande sacada de que a matéria teria que ter uma vida fictícia, ela teria que estar animada, energizada, ela teria que estar saturada de algum tipo de energia, de fluidos, que fizesse com que ela ganhasse momentaneamente outras condições. E Kardec vai fazer comparação, inclusive, com o material que ele podia da época. Nós poderíamos hoje, se quiséssemos, comparar, por exemplo, com um balão. Né? O balão, pega então, se for um dirigível, muito mais pesado que o ar, a partir de um processo que você tem ali, né, que se conhece na questão do balão, você faz com que se produza um ar mais leve do que o circundante e, de repente, ele flutua. Contraria a lei da gravidade, aparentemente. A lei da gravidade continua funcionando. Uma outra lei se sobrepõe. É isso que Kardec vai, né, dizer para a gente. Olha, na verdade, os espíritos não contrariam leis da natureza. A lei da gravidade, aparentemente, está sendo contrariada, mas não está. O que está havendo é uma superposição. É uma lei que nós ainda, por enquanto, a nossa ciência não consegue penetrar. Mas fala aí para a gente, porque eu gostei muito de você falar da Ana Prado, tá? Já que nós estamos falando de efeitos físicos, a Ana Prado tem um papel aí dentro dessa questão dos efeitos físicos. Fala um pouquinho para a gente, por favor. A Ana Prado tem uma história bastante rica, né? Representante aí, vamos usar ela como representante do nosso movimento espírita da região norte, né? Toda a nossa região norte aí representada neste momento pela Ana Rebelo Prado, é o nome dela, tá? A Ana Rebelo Prado, ela nasceu em Parintins, no Amazonas, né? Em 1883. Eu não identifiquei a data exata do nascimento, da encarnação dela, tá? Em Parintins, 1883. Então, veja só, no final do século XIX. Ela, seus pais, seus tios, ela tem diversos ascendentes, né, que tiveram atuação no movimento espírita do início do século XX, tá? Seus tios participaram da fundação da Federação Espírita Amazonense. Eu acho que a sua mãe também, o seu pai, eu não identifiquei isso com clareza, tá? Depois de ter iniciado a sua vida desta encarnação como Ana Prado em Parintins, 1883, ela chega a casar ainda em Parintins e se muda para Belém do Pará, né? Muda para outra unidade de federação aí da nossa região norte do nosso país, em Belém do Pará, que é onde vão começar os fenômenos. Tá? Essa mudança para Belém do Pará, eu não identifiquei uma data precisa, mas foi em torno de 1915. Tá? Vamos ver, tem um livro bastante riquíssimo, é o livro que eu usei para me basear, para fazer esse nosso bate-papo, né, para ilustrar o nosso bate-papo. É um livro que foi escrito pelo nosso companheiro do Movimento Espírita, Samuel. Acho que a gente tem a imagem aí do livro do Samuel sobre a Ana Prado. É esse aí, tá? Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Um livro escrito pelo Samuel Nunes Magalhães e editado pela FEB, tá? É um livro riquíssimo, identificando diversas experiências da Ana Prado. Tem muita foto, muito documento, né? Muitas imagens dos seus momentos de trabalho mediúnico, né?
E ela foi uma médium que permitiu diversas possibilidades, né? Fenômenos de tipologia, levitação, escrita direta, inclusive no braço dela, foi feita uma escrita direta no braço dela, sonambulismo, materialização, tá? Foram diversos eventos, tá? E uma outra imagem que eu trouxe aqui para demonstrar um desses eventos para vocês, se não me engano, acho que eu tenho duas, né, de 2 momentos. Um é de uma mão que foi materializada a partir de uma parafina, tá? É uma forma muito tradicional de comprovar os fenômenos de materialização, tá? Onde o espírito, né, influenciando o processo, o próprio espírito desencarnado, ele coloca a sua mão perispiritual, né, dentro de um tonel, de um balde com parafina líquida, quente, para poder ficar líquida. Essa parafina líquida, ela agrega na sua mão perispiritual, depois ele coloca a sua mão com essa parafina ainda líquida numa água gelada, na temperatura ambiente, que pelo choque, essa parafina, ela solidifica, tá? Como o espírito, a sua mão não é material, ele naturalmente tira a sua mão ou desmaterializa a sua mão daquele ambiente sem danificar a mão que foi revestida de parafina, tá? Nesse caso em especial, esse exemplar aí dessa mão de parafina pertence a uma família do Rio de Janeiro que possui essa mão e que apresentou para o Samuel quando ele estava fazendo a pesquisa, ele fotografou. Você sabe de que família é essa que eu estou falando, Eliomar? Faz parte aí da história do movimento espírita? Com certeza. A família Figner, né? É o Frederico Figner. Inclusive, para quem desejar, tem um livro muito interessante que chama-se Voltei, onde ele conta a história dele, o que aconteceu quando ele desencarnou, né? E é muito interessante a gente saber que a Ana Prado tem uma participação tão forte na vida dele, porque foi ela que, com certeza, com a possibilidade dele rever a filha querida que havia desencarnado, ele se convencer, né? Exatamente, ele se convencer da realidade espiritual, a partir daí se tornou um espírita, né, trabalhador do movimento. Não dá para a gente conversar hoje sobre isso, né? São sempre coisas que vão puxando. Verdade. Então, veja bem, Ricardo, nós estamos com o nosso tempo, assim, dessa primeira parte esgotada, e a gente gostaria ainda, né, ter que criar um pequeno intervalo para a gente... Não é um intervalo, nós vamos partir para as perguntas, né? Tá bom. Os nossos internautas podem ter colocado algumas questões, nós queremos tratá-las aqui. Mas, então, você abriu uma janela que eu queria só lembrar para o nosso internauta. Essa janela que é a materialização. É um assunto tão rico, tão complexo, não é? Que vai tratar do ectoplasma, como que é isso efetivamente, em que ele vai se diferenciar, por exemplo, desse outro tipo de energia que é utilizada na levitação, que nós tratamos mais especificamente hoje. Tem umas tantas questões, as figuras proeminentes que estão aí, relacionadas aí, William Crookes, enfim, são tantas coisas a falar da materialização que nós vamos ter um programa só para isso, tá certo? Então, nós vamos tratar disso. E, com certeza, vamos também, né, trazer contribuição de Peixotinho, Ana Prado e outros irmãos, vamos, ainda que rapidamente, mas vamos tentar resgatar essa memória tão bonita. Eu agradeço por essa sua lembrança da Ana Prado, porque a gente, geralmente, quando fala de materialização, a gente lembra mais de quem? Peixotinho, aqui em Campos, lembra muito daquela pesquisa que eu chamaria clássica, que é a do William Crookes, e é muito bom que você tenha trazido essa contribuição. Mas para a gente partir para as perguntas ainda, eu gostaria de ver com você o seguinte: a gente fala de fenômeno e tal, mas no final das contas o que interessa é o seguinte: para que serve isso? A gente conversa sobre isso tudo. E que conclusão que a gente tira? De que maneira isso pode ser prático, pode ser útil para o nosso dia a dia? Quantas pessoas sofrendo perda de entes queridos? Quantas pessoas com dúvidas homéricas? Será que existe vida após a morte? Será que existe mesmo essa tal de vida
após a morte? Será que eu não estou me iludindo? Em que isso que nós estamos conversando aqui pode contribuir? Por favor, faz essa parte para a gente finalizar e ir para as perguntas. Por favor. São perguntas legítimas, né? E que perguntas essas que acho que, por exemplo, o Frederico Figner e a Esther Figner, né, que era sua esposa, né, pais da Raquel, eles tiveram a sua resposta naquela época lá, tá? As manifestações da Raquel Figner, né, foi em 1921, tá? E que teve um papel extremamente relevante na renovação daquela família, dando-lhe um novo rumo, né? Dando uma nova esperança, uma nova motivação, né? Uma nova empolgação para a vida, tá? Então, por exemplo, a família Figner saberia responder isso com muita ciência, né? Com muita experiência pessoal para relatar, né? Esses efeitos de manifestação física, né? São muito bem caracterizados, muito bem documentados e podem nos ajudar a começar a pensar, uma vez que a gente muitas vezes fala só vendo para querer, né? Mas a gente sabe que muitos viram e não creram, né? E continuam não crendo, a gente respeita, né? Mas se servir para estimular a pensar sobre algo mais, a ter uma curiosidade, uma percepção que nós não somos apenas isto enquanto corpo carnal, né? A respeitar as discussões que envolvem, inclusive a academia, né? A gente tem companheiros do movimento espírita que conversam, discutem e estudam muito isso, né? Sobre a mente-cérebro, né? Sobre essa relação mente-cérebro, que também é um subsídio muito relevante, né, para o nosso pensamento, mas a compreensão desses efeitos físicos nos permite alimentar diversas certezas, né, quanto à nossa realidade espiritual. Porque se o outro permanece enquanto realidade espiritual, e isso me acalenta, me motiva, porque os meus amores, os meus amigos, os meus companheiros, os meus familiares, ascendentes, descendentes, né, eles permanecem vivos e se interessando por mim, uma vez que a gente continua sendo esses indivíduos que se interessam e amam o próximo, né, eu também passarei a ter essa experiência e começo a perceber que essa minha experiência atual enquanto encarnado era só um momento. E talvez, a partir disso, eu comece a desenvolver, e a doutrina espírita nos ajuda muito quanto a isso, a desenvolver um senso ético, moral, de relacionamento com as coisas do mundo, um relacionamento responsável, um relacionamento produtivo, um relacionamento que não descaracteriza a importância do mundo, mas lhe dá um novo valor, valor esse que está vinculado com essa vida, com essa visão de uma vida espiritual plena, tá? Então, eu acredito que compreender esses fenômenos de natureza física, eles nos ajudam muito a pensar na nossa moral, quem nós somos, de forma mais plena, para onde vamos, de forma cada vez mais abrangente. Então, é um horizonte que se abre bastante. Ok. Então, a gente vê, se a gente quisesse, talvez, colocar de uma outra maneira bem simplificada, é o seguinte: a mensagem é da imortalidade da alma. Exato. Muda tudo, né? Quer dizer que, então, a alma realmente sobrevive? Isso aqui é apenas um momento? É essa a questão. Mas vamos agora contar com a Marina, tá? Que ela vai entrar agora na parte que a gente sempre gosta, que são perguntas dos internautas, pessoas que, né, querem saber algo do que a gente colocou. Agora a gente passa para a Marina, para ela passar para a gente aí. Quais são as perguntas que a gente tem, Marina? Por favor. Boa noite, Marina. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eliomar. Boa noite a todos que nos assistem nessa noite. Temos perguntas bem interessantes, Eliomar. Vamos à primeira, então. Sempre escuto barulhos na minha casa à noite ou de dia, quando estou sozinho. Podem ser espíritos se manifestando através de efeitos físicos? Eu acho que essa daí está com a cara do Ricardo, né? O Ricardo pode... Orienta aí para a gente, Ricardo. Fala aí. A pergunta final dele é se pode. Poder pode.
mas também pode ser um monte de outra coisa. Tá? Eu, particularmente, eu passei por uma experiência bem recente aqui em casa, tá? Não sei se foi semana passada ou retrasada, é uma experiência muito própria, tá? Eu vi um barulho, eu estava estudando na sala, né, lendo o livro, eu vi um barulho que eu achei estranho. Teoricamente, pelo horário, eu já teria fechado as janelas, já teria fechado tudo, né? Cuidado com a torneira aberta, essas coisas que a gente dá uma geral na casa, no apartamento, para dormir tranquilo, né? Uma percepção de tranquilidade, né? Foi um barulho que, teoricamente, não fez sentido, né? Poderia pensar inicialmente que um espírito tentando se comunicar, né, provocar alguma situação, poderia, né? E como espírita, isso eu não invalido essa possibilidade, tá? Mas é claro que eu fui dar uma conferida, né, para saber de onde veio esse barulho, qual foi o ambiente e tentar entender o que pode ter acontecido. Não foi nada disso, foi por esquecimento, não tinha fechado uma janela da área de serviço. Eu lembro que tinha um pote de plástico, existe uma rede de segurança, então não existe a possibilidade desse pote de plástico que estava vazio, ele é leve, um potinho de plástico pequeno e também não pequeno o suficiente para passar entre a rede, ele estava seguro ali, tá? Não, o vento derrubou ele no chão e foi esse barulho que eu ouvi. Eu até fiz questão de pegar o pote, soltar no chão e confirmou que tinha sido esse barulho, tá? Então, no meu caso, né, neste caso, não foi um espírito tentando se comunicar, não foi um espírito batendo para chamar a atenção, tá? Mas sim, pode ser, né, um espírito tentando se comunicar, né, de alguma forma, chamar a nossa atenção por qualquer motivo, né? E caso a gente queira tentar entender que motivo é esse, caso a gente não encontre nenhuma justificativa muito consistente, né? Uma justificativa muito clara a partir das nossas coisas materiais, né? Um vento, uma coisa que estava mal colocada para explicar o ruído que aconteceu, pode sim ser um espírito tentando se comunicar, o que não é um problema, uma vez que os espíritos nos acompanham permanentemente, tá? A gente vive povoado e acompanhado de uma comunidade espiritual. O primeiro caminho, né? Eu acho, Marina, a pessoa perguntou como é que ele pode se proteger, não é isso? É importante lembrar que a gente tem espíritos amigos que nos amam profundamente, né? Profundamente, e que a gente pode apelar a eles, né? Mesmo não sabendo o nome deles, os nossos guias espirituais. A gente chama também de anjo da guarda, nosso espírito protetor, pedindo que eles estejam conosco, pedindo que eles nos intuam, né? Para que eles plantem ideias nas nossas cabeças para entender o que está acontecendo, mas também é importante saber que a atuação dos espíritos, a influência deles junto a nós, ela não surge a partir de algo que seja a par da vontade de Deus, das leis naturais, das leis divinas, tá? E o Deus compreendido a partir da doutrina espírita é um Deus extremamente amoroso, extremamente justo e que não deixa a nós, enquanto criaturas, filhos do seu amor, desprotegidos e a par de influências que não estejam relacionadas às nossas próprias dificuldades, às nossas próprias limitações, né? Então, nós não estamos desprotegidos, então já estamos protegidos, e sempre que percebermos de forma clara, pensada, percebida de forma bastante raciocinada, a fé raciocinada, que a gente discute várias vezes nos ambientes espíritas, né? Rezar, pedir apoio dos bons espíritos, pedir apoio do nosso anjo da guarda, não para que a gente supere o medo porque a gente quer ficar livre disso, mas para que a gente possa entender o que aquilo significa para nós e, a partir da compreensão, é importante lembrar de Jesus, né, que o conhecimento, a verdade nos liberta, né, a gente possa se tranquilizar em relação ao evento que aconteceu. É isso que eu sugeriria para esse nosso companheiro ou companheira que tem vivenciado isso. Ok. A gente sempre faz
comentário adicional, né? Como nosso internauta já sabe, a gente não faz um programa de entrevista, né? Nós trocamos ideias. Então, deixa eu fazer também um adendo a essa questão. Quando você ouve, vamos supor que você está dentro da sua casa e você ouve um barulho estranho, alguma coisa diferente. A primeira coisa a fazer é isso que o Ricardo já colocou. Vai procurar causa física mesmo. Nada de sobrenatural, nada de espírito. Vamos ver se tem alguma causa bem terra aí. É o vento, é o quê? Procure primeiro se certificar disso. Depois, uma outra coisa importante é a seguinte, o conhecimento espírita nessa hora para entender o seguinte. Se você for médium, você terá que tomar um cuidado. Porque se você for médium, dependendo do tipo de mediunidade que você tem, você pode ouvir barulhos que outros não ouvem. Você pode ouvir vozes que outros não ouvem, barulhos que outros não ouvem, coisas assim. Então, se você tiver uma situação dessa, se tiver alguém na sua casa, seria muito bom que tivesse mais de uma para perguntar, você também está ouvindo isso? Se for efeito físico, é muito difícil que 3 pessoas na casa sejam médiums de efeito físico. Né? Então, se for efeito físico, 2 pessoas que não são médiums, provavelmente das 3, também estão ouvindo. Ora, o efeito físico, a característica dele é essa. Se houver uma levitação, você não precisa ser médium. Você vê a levitação como um médium vê, como qualquer pessoa vê. Se houver uma materialização de espíritos, que não é o assunto de hoje, como já falamos, você vê, o médium também vê, quem estiver ali vê. Por quê? Não é evidência. Agora, se você está no efeito inteligente, não. Você vê o espírito. A pessoa que está do lado não vê. Isso é efeito inteligente. Agora, se você pergunta para a pessoa, você está vendo? E ela diz, estou vendo também. E outro está vendo, outro está vendo. Epa, então isso aqui não é efeito inteligente, é efeito físico. Essa é a primeira distinção que a gente pede que vocês busquem fazer, aqueles que, porventura, vivenciam essa situação. Ouvi um barulho lá na cozinha, parece que caiu um prato lá. Aí você vai lá e não tem nada, não tem prato nenhum. Mas eu ouvi nitidamente, o prato caiu lá e não tem nada. Pergunta para a pessoa que está perto de você, ou quem mais estiver da família, vocês também ouviram? Se ninguém ouviu e deveriam estar ouvindo tanto quanto você está saindo do efeito físico para o efeito inteligente. É algo que está se passando só na sua intimidade. Esse é um registro que a gente tem que fazer para que a gente não se precipite a achar, lá em casa estão ocorrendo fenômenos de efeitos físicos e tal. Será que está mesmo? Se você estiver sozinho na sua casa, vai ser muito difícil comprovar isso. Muito difícil. Como é que eu vou ter certeza de que isso não está na sua intimidade mental? E isso realmente é um fenômeno objetivo, que é o efeito físico, e não subjetivo, que é o efeito inteligente. Marina, vamos para mais uma pergunta, eu acho que vai ser a última da noite. Vamos lá? Vamos lá, que pena, porque a gente tem perguntas incríveis, Eliomar. Me deu até vontade de esticar um pouquinho. Então vamos lá, se for o caso, a gente estica mais pouquinho, e a gente vai ser mais rápido aqui na resposta. Vamos lá. Combinado, ok. A possibilidade dos espíritos atuarem sobre a matéria poderia ser a ponto de causar algum mal? Uma boa pergunta. Se a gente disser que não, estaríamos mentindo, tá certo? É a mesma coisa que você perguntar, se os espíritos que estão desencarnados podem atuar sobre a nossa mente de forma positiva. Sim, o anjo da guarda faz isso, os benfeitores fazem isso. Mas um espírito que não gosta de mim pode atuar de forma negativa? Pode. Pode colocar ideias ruins na minha mente, pode aproveitar o meu pessimismo, aumentá-lo, pode pegar a minha tristeza, que eu já tenho, aumenta a minha tristeza e assim por diante. Ora, da mesma forma, se você está, né, sob o amparo de benfeitores espirituais, acontecer algum efeito físico na sua casa, vai ser o quê? Eles vão provavelmente oferecer uma flor, se fosse o caso de você merecer. Né? Mas se for alguém que não gosta muito de você, ora, Kardec tem relatos, mais relatos e outros tantos pesquisadores, não é?
dos espíritos, às vezes, pegar o objeto e julgar sobre a pessoa, né? Eles, pelo menos, tentam. A própria mesa, ela mostrou isso em vários eventos, ela chegar e levitar no ambiente, tem relatos e mais relatos de pesquisadores, ela levita no ambiente e vai diante de uma das pessoas presentes e faz uma espécie de reverência à mesa, como se estivesse fazendo uma reverência. E já, no entanto, em relação a outra pessoa, acontecer dela querer agredir a pessoa, mostrar hostilidade contra a pessoa. Então, possibilidade, sim. Agora, um limite nisso para não dar asas demais à imaginação e medos que não se justificam. Fica lá com você, Ricardo, se você quiser complementar, ou então a gente joga uma terceira pergunta. Fica à vontade. Eu acho que a gente já pode ir para a próxima pergunta, né? Se não me engano, Kardec ele vai voltar a esse tema, né, da possibilidade da influência para o mal, lá em Laboratório do Mundo Invisível, né, Eliomar? Isso, isso em outros momentos. Fica a curiosidade para programas futuros, né? Claro. Nós vamos ter momentos de estudar a obsessão dentro do Livro dos Médiuns, tem muita coisa caminhando. Vamos lá, Marina, mais uma pergunta para o nosso convidado aí encerrar para a gente, por favor. Bom, qual seria a orientação para uma pessoa que acredita possuir faculdades mediúnicas de efeitos físicos? Ela deve desenvolver, como trabalhar? A orientação é buscar fazer com que essa crença deixe de ser crença e busque uma confirmação, tá? Como o Eliomar complementou muito bem, né, a resposta que eu dei à primeira questão, né? É extremamente importante, né, a gente buscar, né, essa compreensão daquilo, a gente não ficar isolado, né, com as nossas percepções. E, neste caso, o melhor espaço para a gente conseguir construir essa compreensão, inclusive para entender o que é mediunidade, é na casa espírita, no centro espírita, né, indo conversar no centro espírita sobre as suas preocupações, sobre as suas percepções sobre você mesmo, estudar mediunidade, considerando que antes disso você buscou estudar a doutrina espírita de forma dedicada, né? Estudar a mediunidade também é um processo de autodescobrimento, né? Você descobrir que tipos de pensamentos eu alimento, que tipo de eventos me incomodam, que tipo de influências eu percebo no meu dia a dia e quais são as influências que surgem de forma clara exterior a mim ou de forma escondida, misturada com os meus pensamentos, né? Neste caso, né, o processo de descobrimento, de educação da mediunidade para efeitos físicos, caso se confirme, segue o mesmo processo da educação, do desenvolvimento das demais mediunidades, que é um processo de autodescobrimento e que, em especial, pede um estudo contínuo, prévio e contínuo da doutrina espírita. E também um processo de diálogo com os seus companheiros da casa espírita, né? Que é um diálogo que constrói crítica, é um diálogo que nos questiona sobre aquilo que a gente está colocando e que, se a gente for atento a esse processo de autodescobrimento, a gente não vai ser melindroso, a gente não vai ser suscetível a aborrecimento a partir do questionamento do outro, né? Acho que os bons médios, né, entendendo como bom médio aquele médio que erra menos, né? O bom médio ele é acessível ao diálogo sobre os fenômenos dos quais ele participa. É importante lembrar que os fenômenos não são do médium, mas o médium participa do processo, né? Então procura uma casa espírita, apresenta as suas necessidades, apresenta as suas preocupações, né? Busca compreender o que é a doutrina espírita e, consequentemente, o que é a mediunidade, que eu acredito que você vai estar bem encaminhado. Ok. Olha, na verdade, eu gosto, sabe, quando tem perguntas a mais, e a gente não pode todas, significa que o público está interessado, né? E a gente tem limite de horário. Então, a gente realmente já passou um pouquinho do horário que a gente gostaria. Mas a Marina e a nossa equipe está pedindo para mim, que eu estou vendo pelo chat aqui interno, pelo menos mais uma pergunta, por favor. Tem boas perguntas. Então, vamos, Marina, vamos mais uma pergunta aí, por favor. Bom, eu acho pertinente, é uma pergunta muito atual e vale a pena finalizar o programa com ela. Na intervenção dos espíritos sobre a matéria,
poderiam talvez atuar na descoberta do antídoto contra o coronavírus? Nossa vida, olha só, hein? É tudo que a gente queria, né? Então, veja bem, eles atuam sobre a matéria, atuam sobre a nossa mente, atuam mais do que a gente supõe está lá na 459. Quando você tenha qualquer atividade no seu dia a dia, tenha certeza de que você nunca está sozinho, porque você está emitindo seu pensamento, é uma onda mental, isso funciona como funciona a telecomunicação. Você emite uma onda numa frequência, alguém está na mesma frequência, quando você se dá conta, aquilo está enriquecido. Para o bem ou para o mal, essa é a lei que funciona. Então, se um cientista está ali empenhado, trabalhando, buscando achar a solução, no caso aí seria o coronavírus, qual é a chance dele ter espíritos cientistas junto com ele? Muito grande. Pela lei de afinidade, a gente pode afirmar que sim. Qual é a possibilidade dele ser intuído e ajudado? Existe a possibilidade. Agora, nunca magicamente. O que a gente observa é o seguinte, é que acima das nossas vontades, existe uma coisa muitíssimo maior que chama-se Deus e suas leis, com seus desígnios e suas providências. O que nos parece, às vezes, terrível, angustiante demais, aos olhos dos benfeitores não tem a mesma significação. Agora mesmo, diante desse fenômeno que nós estamos vivendo agora, do isolamento e tudo mais, quantas tragédias, quantas dores, quantos problemas, quantas depressões e quantas coisas. Por compensação, quantas revisões de valores. Quantas pessoas repensando a vida, repensando seus valores, se dando conta que de uma hora para outra a vida tem essa instabilidade. O que significa isso? De repente começa a despertar para algo para o espiritual e assim por diante. Portanto, os espíritos ajudam sim, colaboram sim, e na hora certa que possam fazer, eles fazem. Agora, não tem essa interferência do jeito que a gente gostaria, com a nossa pressa do jeito que a gente gostaria, mas que eles colaboram em todo o progresso da humanidade, isso é inquestionável, e a história de todos os cientistas mostra o quanto existe de intuição no processo de trabalho deles. Bom, lá vamos nós para o encerramento, não é? Agradecer ao Ricardo, né? Bacana demais, e pedir desculpa porque nós o apresentamos tão rápido que esquecemos de falar um básico dele. O Ricardo, né? Ele é um espírita militante, veio para a Vitória em questão de um ano, um pouco mais ou um pouco menos, está aqui em Vitória, atuante, vem lá de Natal, onde ele atuou no movimento espírita, não só de uma casa espírita, junto com a família, mas também na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, muito amigo da Sandra Borba, que é conhecida aí nesse Brasil afora. Nós teríamos muita coisa para falar dele, mas vamos deixar pelo menos esse mínimo aqui para, né, lembrar. É um companheiro que está aí colaborando conosco. E, Ricardo, por favor, as suas considerações finais para os nossos internautas, por favor. Primeiro, a satisfação, né, de estar batendo esse papo, né? Os companheiros, não só Eliomar, mas também o apoio, a participação da Marina e dos nossos companheiros que ficam na retaguarda técnica aí, né? Mandar um abraço para eles. No caso, quem nos apoiou hoje foi o Alan e o Anderson. Um forte abraço. E agradecer também àqueles que nos estão assistindo e principalmente entender este momento como um momento, né, esse próprio programa, né, como uma grande oportunidade da gente acessar opiniões, né, acessar percepções sobre a doutrina espírita, que no caso eu e o Eliomar estamos apresentando aqui, mas que seja principalmente uma motivação para aqueles que nos assistem buscar também as suas próprias respostas, as suas interpretações, buscar conversar com aqueles que lhes são mais próximos, né? Quanto mais a gente conversar sobre os temas da doutrina espírita, mais esses temas vão ficando mais claros na nossa cabeça,
a gente vai se apropriando mais, a gente vai crescendo, a gente vai identificando as vinculações que isso existe com o nosso dia a dia, porque é no nosso dia a dia que a gente se realiza, é no nosso dia a dia que a gente exercita as nossas virtudes que possuímos de forma embrionária ou que identificamos como necessárias a serem desenvolvidas, é no dia a dia que a gente entende os conflitos, as agressões, as dificuldades de entender a morte de um ente querido, a sua desencarnação, como Eliomar colocou, né, parece muito simples o fato dos espíritos atuarem influenciando os cientistas, mas como fica o sofrimento daquela mãe, do pai, a partir da desencarnação do seu filho, né? É uma dor que a gente entende que ela é grande e a gente não a minimiza, a gente se solidariza com todas as dificuldades, na verdade, com todas as mortes que nos ferem, né? Mas a doutrina espírita, ela busca nos indicar uma visão que nos ajude a compreender tudo isso. E muitas vezes despertados por um programa ou outro e vivenciando os desafios que nos cabem, os meus e vocês têm o de vocês, né? A gente consegue dar valor ao conhecimento que juntos a gente vai construindo. Por isso fica sempre o convite que a partir de programas como esse, a gente busque mais informações nas casas espíritas. Muitas casas espíritas estão funcionando através das suas palestras públicas online, fazendo atendimento fraterno à distância, buscando colaborar com a sociedade nesse momento delicado, mas que é importante que a gente atenda às recomendações para a prevenção da saúde, não só a nossa como do próximo, mas em especial que a gente se fortaleça enquanto seres imortais que somos, né? Alimentando sempre o nosso íntimo com bons valores que nos remetam cada vez mais a uma sociedade que valorize a cultura de paz, a vida pacífica, produtiva, ativa, que tende a colaborar com a melhoria de todos nós. Um forte abraço, desejo sinceramente que todos sejam envolvidos com muita paz, com muito carinho. Então é isso aí, né? Nós agradecemos mais uma vez a você, Ricardo, pelo seu carinho, sua boa vontade. Agradecer a nossa equipe, né, que você já agradeceu, mas a gente também quer fazer, né? Você lembrou aí a Marina, que é uma parte visível da nossa equipe, o Alan, o Anderson, que nos dão esse suporte, e não esquecer do Léo, né, Leonardo, que você, por acaso, não pôde contactá-lo mais de perto, mas ele é o nosso diretor técnico, digamos assim, né? Ele é o cara que dirige o processo, né? Então está aí interagindo com a gente o tempo todo também, está monitorando o processo, e não deixar de agradecer a Rede Amiga Espírita, que permite que essas informações possam ser veiculadas, né? E por último, e o principal, ao nosso internauta. Sem ele, o programa não existiria. Um forte abraço para todos vocês, uma boa noite, que tenhamos aí um resto de semana com muita paz. Muito obrigado.